que juram que seja 3 metros a distância segura para evitar a contaminação pelo coronavírus. Mas será que o espaçamento que a gente faz nos supermercados, nos ônibus e nos aviões é realmente seguro? Bem, na internet a gente pode encontrar todos os tipos de respostas, mas só quem pode responder com certeza é a fisicoquímica. Na aula de hoje a gente vai ver a termodinâmica daquele que é o principal veículo de contaminação por esse vírus danado, o aerossol. O que é um aerossol? Trata-se de uma mistura heterogênea, onde uma fase líquida ou sólida está dispersa numa fase gasosa. Mais precisamente, é um dos tipos de dispersões coloidais. O aerossol da aula de hoje é o líquido, pois são justamente as gotículas que saem na nossa boca e nariz que estão dispersas no ar atmosférico. Nessas misturas, o estado de equilíbrio termodinâmico é, normalmente, o da segregação das fases. As gotículas elas podem evaporar ou coalescer, de tal maneira que o aerossol já nasce fadado à própria morte. Mas há agravantes no caso do aerossol humano, como veremos a seguir. A possibilidade de uma estabilização cinética e até mesmo termodinâmica dessas gotas, fazendo com que elas fiquem dispersas por muito mais tempo do que gostaríamos. Os animais produzem muitos aerossóis e o homem não é uma exceção. Estamos sempre jogando gotículas na atmosfera e não é somente quando a gente tosse ou espirra. Mesmo na fala ou até na respiração, estamos liberando bilhões de gotículas para a nossa atmosfera. Qual é o número de gotículas que liberamos quando falamos, tossimos ou espirramos? Para saber, precisamos antes conhecer outros 3 parâmetros: o volume de ar liberado, a concentração e, mais importante, a distribuição de tamanho dessas gotas. O volume de ar pode chegar a alguns, até mesmo centenas de decilitros. Dependendo da concentração das gotas e da presença ou não de patologias, o volume do líquido pode chegar a alguns mililitros. Vamos assumir que para um certo paciente seja isso, 1 mililitro de líquido. A quantas gotas isto corresponde? Obviamente que a resposta depende do tamanho da gota. Como veremos a seguir, existem vários trabalhos na literatura científica que fazem justamente isso, que determinam a distribuição de tamanho das gotas nos aerossóis humanos. Mas por hora vamos considerar que tenhamos apenas gotas de 10 micrômetros de diâmetro. Basta uma simples relação geométrica para que a gente chegue à conclusão que em 1 mililitro de líquido a gente terá 2 bilhões de gotas com esse tamanho. É um número impressionante, não é? Outra particularidade das gotas nos aerossóis humanos é que elas não são formadas por um líquido puro, não são só de água. E, como a gente vai ver daqui a pouco, isto vai conferir uma maior estabilidade termodinâmica a essas gotas. Além da água, elas contêm células, eletrólitos, alguns biopolímeros, como proteínas e polissacarídeos, também os agentes patogênicos, tal como o coronavírus, e uma mistura especial que é conhecida como surfactante pulmonar. Esse surfactante vai desempenhar um papel importantíssimo na estabilização dessas gotas, principalmente por reduzir a energia interfacial necessária para criá-las e, consequentemente, vai aumentar o tempo de vida ou a estabilidade cinética dessas gotas na dispersão. Outro parâmetro que precisamos para descrever a dinâmica dos aerossóis é a velocidade de projeção dessas gotículas. No espirro e na tosse, ela pode ultrapassar os 100 km por hora, é a velocidade de um furacão. A vazão, por sua vez, possui normalmente 2 picos, um rápido e um lento, sobretudo na tosse. E essa vazão pode chegar a impressionantes 5 litros de ar a cada segundo do episódio. Como eu falei anteriormente, a literatura científica está cheia de estudos sobre os aerossóis humanos. Mas como, tecnicamente falando, é possível de se medir, de se estudar essas gotículas?
Bom, existem várias estratégias, algumas que envolvem a coleta em tecido, papel ou placas de vidro, outras que acusam a passagem através de um caminho óptico, ou ainda as mais comuns e modernas, as que envolvem o fenômeno do espalhamento de luz. Nós vamos testar aqui nessa aula, apenas para fins didáticos, duas adaptações dessas estratégias. Uma que vai envolver a coleta no papel e a outra que vai usar o fenômeno do espalhamento de luz. Essas técnicas engenhosas permitem determinar a vazão, a velocidade, a concentração e a distribuição de tamanho das gotículas do aerossol. O paciente tosse ou espirra num ambiente controlado para que a análise seja feita. Nessa figura, por exemplo, a gente vê a distribuição média de tamanho das gotículas em pacientes sadios. Veja que o tamanho médio é em torno de 1 micrômetro, mas que existem gotas ainda menores. Grave esse número. Essa informação será importante a seguir. Ok, as gotas foram ejetadas. E agora? Onde elas vão? O que pode acontecer? Bem, elas podem evaporar, elas podem eventualmente se colar numa superfície, elas podem se unir e coalescer, né? E algumas vezes, infelizmente, podem parar no pulmão de outra pessoa. Tá chegando a hora de a gente começar a responder a pergunta que fizemos no início dessa aula. Qual é a distância percorrida pela gota? A resposta é: depende do tamanho da gota. Bem, como elas têm um momento na ejeção, elas inicialmente seguem a direção do espirro, mas as maiores, por terem massa maior, acabam caindo rapidamente ao solo como um projétil atraído pela força gravitacional. Quanto maior for a gota, menor vai ser a distância percorrida. Todavia, aquelas gotas que são muito pequenas têm um efeito da força gravitacional muito pequeno também, e menor do que o da agitação térmica, do movimento browniano, e acabam sendo suspensas e dispersas no ar, sendo arrastadas pelo fluxo do ar atmosférico. Elas podem, então, percorrer distâncias enormes. Nas disciplinas de graduação do curso de Química, a gente vê a equação que rege a evaporação das gotas. É a chamada equação de Kelvin. Essa equação mostra o efeito da curvatura, ou melhor, da pressão de Laplace, na pressão de vapor da gota quando comparada à pressão de vapor do líquido puro. Como a equação mostra, quanto menor for o raio da gota, mais volátil ela vai ser, muito mais do que o seu líquido plano. Então, do ponto de vista da termodinâmica, a formação de uma gota submicrométrica não é espontânea e o sentido do equilíbrio é o da evaporação rápida dessa gota. Essa figura mostra a energia de Gibbs em função do raio da gota, e ela indica que existe uma barreira termodinâmica para a formação, e consequentemente a estabilidade, de gotas muito pequenas. A tendência é o crescimento, via coalescência, ou ainda a evaporação. Baseado nessa premissa, não teríamos que nos preocupar com as gotículas dos aerossóis humanos. Mas as gotas de um aerossol que a gente produz não são de um líquido puro. É necessário lembrarmos de outro conceito da físico-química, o da lei de Raoult. Essa diz que a adição de um soluto diminui a pressão de vapor de um solvente. Então, na medida que uma gota evapora, perdendo o solvente, ela fica cada vez mais concentrada e com uma menor pressão de vapor, tal como diria Raoult. É justamente o oposto daquilo que diz a equação de Kelvin. E então, como resolver essa bucha? Bom, quem associou esses dois termos foi Köhler, um professor de meteorologia, lá em 1936. A sua equação corrige a de Kelvin, introduzindo o segundo termo, negativo, que desconta o efeito da lei de Raoult. Outro agravante é a própria tensão superficial, que dá origem à pressão de Laplace no primeiro termo. No caso de gotículas formadas por aerossóis humanos, ela é menor do que a tensão superficial de um líquido puro, da água pura, porque contém aí várias moléculas anfifílicas, principalmente o surfactante pulmonar. Nesse caso, com essas duas particularidades, as gotículas passam a ser termodinamicamente espontâneas caso forem submicrométricas. E daí podem viajar, então, centenas de metros antes de evaporar ou se depositar em uma superfície.
É o que mostra essa figura gerada pela equação de Keller. Perceba que a variação de energia de Gibbs torna-se negativa para gotas muito pequenas e que esse efeito aumenta com o aumento da concentração de soluto. Então, aquelas gotículas pequenas que contêm o coronavírus se safam dessas restrições termodinâmicas e podem ficar aí, dispersas no ar por muito tempo e por longas distâncias. Vamos fazer nosso primeiro experimento, aproveitando o fenômeno do espalhamento de luz. Usando uma fonte de laser, vamos observar o caminho percorrido pelas gotas de um aerossol. Eu vou usar um spray nasal para gerar essas gotas, e quando as gotas passarem pelo feixe de laser, nossa câmera, que vai estar posicionada a um ângulo de 90 graus em relação ao feixe incidente de luz, irão captar o espalhamento de luz provocados por essas gotículas. E então, nós vamos poder ter uma ideia da distância percorrida por elas. E vou soltar o aerossol. E a gente está vendo que, mesmo numa distância muito grande, o aerossol está aparecendo pelo espalhamento de luz. Essa distância aqui é em torno de 3 metros e a gente está vendo o aerossol praticamente em todo o caminho do laser, provocando o espalhamento de luz. Até a parede. No segundo experimento, eu vou utilizar papel higiênico para capturar as gotas. Eu vou colocar um corante no spray nasal para que fique mais fácil a observação das manchas. Da mesma forma, teremos uma ideia da distância percorrida pelas gotas antes de caírem ao solo. Então, de acordo com o meu experimento das gotículas com corante, eu percebo, veja, essa distância aqui começou na trena com 2 metros, né? Então, olhando para lá, a gente tem gotículas que estão aí até 1 metro, ainda depois um pouco além de 1 metro, quase 1,5 metros, e depois não temos mais gotículas que caíram ao chão. Provavelmente, as gotículas pequenas o suficiente ficaram suspensas, dispersas no ar, enquanto que as maiores caíram rapidamente numa distância a cerca de 1,5 metro. Então essa distância que a gente vê na mídia se refere a isso, a distância que as partículas maiores viajam antes de sedimentar ao solo, e não levam em consideração as gotículas que ficam suspensas. E então, será que agora a gente já tem condições de responder aquela pergunta que deu origem a toda essa aula? Qual a distância segura para se ficar longe de alguém que está espirrando, tossindo, respirando ou falando? Veja, pelo que a gente aprendeu com a fisicoquímica, não há uma distância segura. Essas gotículas pequenas que podem carregar o coronavírus, elas não evaporam. Elas são termodinamicamente espontâneas, estáveis, e podem permanecer dispersas na atmosfera, sendo carregadas tanto pelo movimento browniano quanto pelo fluxo do ar, para distâncias enormes. Então, talvez esse distanciamento que a gente faz no mercado, no ônibus, no avião, não significa absolutamente nada. Mais do que nunca, fica claro que é muito importante a gente se proteger com máscaras, com roupas, com todos os artifícios, para evitar que essas gotículas, que podem estar vindo lá de longe, nos atinjam. Bem, fica aí a contribuição da fisicoquímica para a proteção durante essa pandemia.